20 minutos faltando para as 11 horas, 15 graus e 4 décimos é a temperatura. Quanta coisa aconteceu em uma semana, hein? Desde que o prefeito Marcelo Calmes esteve aqui conosco. Especialmente no final de semana, com movimentações e com uma ponte que já começa a ser erguida agora pela iniciativa privada, com o aval da Prefeitura de Lajeado. Estamos falando da reconstrução da ponte de ferro, e que a Lial está puxando à frente, mas temos a ponte sobre a 130, a ponte da 130 sobre o Arroio Forqueta também, que já teve uma licitação, já tem uma empresa de São José, Santa Catarina, que venceu, e a assinatura do contrato está prevista para segunda-feira, e aí começam as obras, enfim, tem muita coisa acontecendo. Tem uma diminuição, me parece, também na procura pelos cadastros, pelos valores da União, do governo estadual, ajuda da prefeitura também, mas continua acontecendo. Prefeito Marcelo Calmes, vamos atualizar as informações aqui para a comunidade, não só de Lajeado, mas também da região do Vale do Taquari. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, bom dia a todos que nos escutam. A gente falou antes, parece que é sempre segunda-feira, né? Parece que esse mês de maio não permitiu ter final de semana. Brincadeiras à parte, porque o pessoal está dedicado realmente para apresentar as soluções e buscar o encaminhamento desses grandes problemas que o mês de maio trouxe para todos nós. Sobre a mobilidade, é um assunto extremamente importante e foram feitas diversas construções para que se tenha o restabelecimento mais rápido possível. Então, uma ação a longo prazo se projeta 180 dias, ou então até o final do ano, com a reconstrução da ponte da 130, que é a nossa melhor ligação entre a parte baixa e a parte alta do vale. Isto é uma licitação feita pela EGR, uma empresa que apresentou melhor proposta, e agora estão fazendo análise da documentação para uma futura assinatura do contrato, se essa empresa estiver habilitada. Isso deve acontecer durante a semana que vem. Aí a solução de médio prazo, uma nova ponte de ferro remodelada, com a possibilidade de trânsito de 2 veículos por vez, com a possibilidade de trânsito de caminhões, um recurso que veio em parte do governo federal, que precisa ser complementado com o recurso dos municípios, e aí tem também a iniciativa do Juntos pela Ponte, e, enfim, onde a Prefeitura de Lajeado, por ter recebido esse recurso federal, publicou esse edital simplificado e hoje está acontecendo a seleção, com uma previsão de construção desta ponte remodelada de 120 dias. E aí a gente tem aquelas ações que são para ser de curto prazo, emergenciais, que são a Ponte do Exército, que demanda um grande serviço de cada um dos municípios, tanto de Lajeado e Arroio do Meio, lá nas imediações do Olarias, do Planalto, aqui em Lajeado, nas mediações do Camping do Umbu, por Arroio do Meio. As prefeituras estão trabalhando nas cabeceiras para dar possibilidade do Exército instalar essa ponte e permitir o fluxo em uma mão de veículos e caminhões de até 80 toneladas. E também essa alternativa que surgiu do final de semana para uma ação emergencial, uma ação muito rápida e provisória na ponte de ferro, que seria reconstruir a parte que caiu, com a previsão de tráfego de 1 veículo por vez, veículos leves e motos, como acontecia antes deste mês de maio. Então, uma situação que ela auxilia sim, porque tanto essa solução provisória na ponte de ferro quanto a ponte do Exército, eles acabam tirando o fluxo da RS 129, 130, consegue apresentar alternativas para essa única ligação que a gente tem hoje. Mas, como eu disse, a solução definitiva e as boas soluções são a da 130, da EGR, e a da ponte de ferro remodelada com 2 veículos e caminhões também. E aí nós estamos falando de temporário, uma solução temporária. Existe a possibilidade da ponte nova, do Juntos pela Ponte, essa que vem com o governo federal, que tem a licitação saindo hoje, de ela ser construída ao lado e permanecer a estrutura da ponte de ferro, ou ela vai ser retirada depois e vai ficar um tempo de novo sem essa ligação para a construção da nova, que sim, vai ser melhor, mas vai deixar talvez a ponte do Exército, se ela estiver concluída, né, até lá somente como alternativa para veículos passarem de uma cidade para outra. A solução definitiva
que é a remodelação da ponte de ferro, ela conta com a utilização dos pilares existentes. Então, esse edital que está na rua, ele não prevê a construção de pilares. O projeto ele não prevê essa alternativa. Então, a ponte definitiva de ferro, ela precisa necessariamente ser construída ali onde hoje está onde está acontecendo a construção provisória. Ou seja, vai ter que ser tirada. Vai ter que ser tirada. E aí, enfim, é importante a gente ter a definição da empresa, que vai ser responsável por esse trabalho, e depois de ter essa definição, a gente estabelecer um cronograma, um fluxo, buscar alternativas para que essa ligação municipal ela tenha o menor prejuízo possível, porque vai ser muito importante para as pessoas, sem sombra de dúvida. Esse prazo ele vai contar a partir do anúncio. Do anúncio, exatamente, do anúncio. Que seria 120 dias? A gente até estima 100 dias. E por isso da busca por uma solução metálica, ela é mais cara, mas ela é mais rápida a execução. Não precisa esperar a cura do concreto, não precisa. Tem outras ações que tornam essa ponte um pouco mais cara, mas uma ponte mais rápida de execução. E considerando a grande importância que existe nessa ligação do vale, da parte baixa, da parte alta, dos municípios ter conexão, qualquer dia que se ganha é de extrema necessidade, é muito importante, principalmente para que a produção possa ser escoada, para que as indústrias consigam ter conexão, enfim. 11.804.000 o valor do projeto de execução dessa obra. Pode ser um valor menor, né? As empresas estão se habilitando e hoje à tarde, ou hoje ao longo do dia, a gente deve ter essa definição. Sobre a Ponte do Exército, semana passada o prefeito comentou em final de junho como possibilidade. Segue esse prazo? Como é que estão andando essas obras? Segue. A parte de lajeado, assim, é um trabalho muito grande, enfim, e esse recurso das máquinas, ele vem do estado do Rio Grande do Sul. É o estado, então, que na parceria com a Secretaria de Apoio dos Municípios... Do Rafael Malma, isso, né? Exato. Esse recurso vem aqui e está sendo empregado lá. E agora estão fazendo, então, a preparação das cabeceiras. Com pedra, com muita pedra, tanto do lajeado quanto do lado de Arroio do Meio, para que o vão ele esteja adequado a receber essa ponte do Exército. Então, um trabalho muito intenso, o tempo inteiro sem folga, para que a gente consiga também cumprir esse prazo do final do mês de junho. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano é a pasta aí que defende, ou que é o titular, o Carlos Rafael Malma. Ainda sobre essa questão de pontes e de acessos, a Selmira Benoit, ela pergunta o seguinte: a Pasqualini vai suportar o tráfego de caminhões? É uma outra situação, né? A Pasqualini, a partir do momento que se libera, né, se coloca uma ponte, enfim, que tem acesso. A Pasqualini, ela não foi projetada originalmente para o tráfego de caminhões, mas nesse momento extremamente delicado que a gente vive, é importante que os caminhões passem também, e aí pode fazer o desvio ali na Pedro Petri e logo chega lá na 130 e retorna o trânsito pela 130. Mas, sem dúvida, nós vamos ter muito serviço de manutenção, de reparos a serem feitos. Vai precisar ser feito. Mas o pior é não ter a conexão. Então, vamos assumir esse trabalho, essa despesa e dar sequência. E é algo que, sim, a ponte ela vai sair por uma medida necessária, urgente, mas a tendência é que permaneça, né, prefeito? Porque vai suportar veículos pesados, vai suportar caminhões, então depois vai continuar esse tráfego por dentro da cidade. E ali é uma via bem estreita, né? A Pasqualini naquele trecho não tem nem local para estacionar. Eu sei que está no projeto também alargamento dessa pista, né? Enfim, são projetos que... eles precisaram ser antecipados por essa situação, mas o bom é ter alternativas, o pior é não ter alternativa e a gente ficar de mão amarrada. Nessa mesma linha, o Vanderlei Black de Olarias, ele pergunta como vai ficar o trânsito no Olarias com essa ponte, a questão do asfalto, calçamento, enfim, vai ser um caos. Sim. Umas situações que vão vai ser um trânsito que vai ser muito necessário. Vai ser muito ampliado no Olarias, mas também gera oportunidades, né? A partir do momento que tem trânsito fluindo, negócios aparecem, enfim,
Vamos, nesse momento de dificuldade, vamos olhar o copo cheio. É muita oportunidade que vem também para cada uma das regiões. Não sei se chegamos a perguntar no ar para o prefeito, eu sei que fora do ar eu conversei com o prefeito sobre a sugestão do ouvinte aqui, o Wilson. Por que não instalam pinguelas entre Lajeado e Arroio do Meio com material pré-moldado? As soluções que estão desenhadas assim hoje para o fluxo de pedestres são da Ponte do Exército, e o Exército responsável por essa ação. Eu realmente eu não cheguei a ver projeto de pinguela, não sei custo, não sei quanto demandaria, enfim. Não é um assunto que ele tem sido debatido neste momento. Mas, quem sabe, futuramente, tomara que a previsão do tempo se confirme, a gente tenha um período sem grandes quantidades de chuva, e se não tiver grandes quantidades de chuva, as passadeiras do Exército, elas respondem bem. A gente teve visita ontem de ministros e também do vice-governador à nossa região. Prefeito, algum anúncio, algo relacionado ao Lajeado que se possa destacar dessa visita ou não necessariamente? Principalmente uma necessidade de simplificar os projetos e os processos de construção das casas em todos os municípios. Tudo que a gente vem falando até agora de casas deferidas para Lajeado, elas decorrem da enchente de setembro de 2023. E esse processo ele tem se estendido demasiadamente por conta das regras que existem até então. Então é consenso de que para essa enchente de maio de 2024, nós vamos precisar simplificar os processos. E a melhor alternativa seria repassar esse recurso para os municípios, o recurso das casas, e os municípios assumem a responsabilidade pela construção, pela prestação de contas para o governo federal, e se alguma coisa não der certo, fica a responsabilidade com os municípios. Todos estão dispostos e querendo fazer isso. Tomara que o governo federal consiga também fazer essa ação, porque a resposta e a construção ela vai se dar muito mais rápida, com certeza. Porque daquelas, se não me engano, 300 moradias que foram autorizadas... 66 casas. 386. 386 que foram liberadas ano passado pelo governo federal, seria direto com a Caixa, né? E o município ajudaria de alguma forma, mas... São 4 modalidades diferentes. 2 via Caixa Econômica Federal, que é o Minha Casa Minha Vida e o Calamidade. Isso são 300 casas. E aí sim, com o recurso indo para a Caixa Econômica Federal e a Caixa pagando a empresa responsável pela execução das obras. Outras 56 com dinheiro da Defesa Civil Nacional. E esse recurso daí vem para o município. Ele ainda não veio dessas 56 casas. E aí o município licita, contrata a empresa e paga. Esse recurso ainda não veio, esse de setembro de 2023. E das 300 também não? Das 300 é na Caixa. Então, nas 300 o município tem que preparar os terrenos, fazer o processo de loteamento, abrir rua, botar água, luz, esgoto. E ontem, numa das conversas que a gente teve, a gente pediu para que os processos corram em paralelo. O município vai se responsabilizar por fazer essas obras de infraestrutura nos terrenos, mas autoriza que as casas comecem a ser construídas agora já. Mas esse valor já está na Caixa? E Sim. Aí a prefeitura já foi notificada, já pode trabalhar na... Não pode, porque depende da autorização da Caixa para a empresa que está habilitada a iniciar. Então, o pagamento destas 300 casas é direto com a Caixa Econômica Federal. E a gente pediu para a Caixa para permitir processos concomitantes. Enquanto se faz o projeto de infraestrutura, se inicia a construção das casas. E no caso de Lajeado, ainda que são terrenos dispersos, terrenos em várias regiões, fica mais fácil. Faz um e conclui, faz um e conclui. E aí a gente começa a ter as respostas. Isso, de novo, falando de casas decorrentes da enchente de setembro de 23. Agora, em 24, não se tem ainda nenhuma deferimento de casas para os municípios. Mas tomara que quando esse anúncio vier de quantas casas cada município vai receber, que se tenha um processo muito mais simplificado para que as respostas sejam mais imediatas. Mas o que falta para simplificar? É uma autorização, é uma assinatura, é alguém dizer... Por exemplo, essa construção de processos concomitantes já vai acelerar demais, mas hoje ainda não existe. Agora, se a gente mudar a metodologia, em vez de passar tudo isso para a Caixa, repassa para os municípios,
com certeza absoluta as coisas vão andar. E eu vou citar, por exemplo, o caso da Ponte de Ferro, que o recurso veio para o município em curto espaço de tempo, montou o processo simplificado, botou na rua, e hoje a gente já vai ter o retorno de quem é responsável pela construção da ponte. Se fosse com as casas, seria a mesma coisa. O dinheiro estaria à disposição dos municípios, o município faria a seleção simplificada e imediatamente teria o retorno. Enfim, são construções que precisam ser feitas porque as respostas precisam chegar para as pessoas. E aí, se for simplificado, prefeito, talvez comece no mês que vem? Seria possível já para começar a construção dessas primeiras moradias? Da enchente de 24? E de 23 também? Da enchente de 23, as regras estão definidas e se a gente conseguir autorização para que as etapas elas corram concomitantemente, é possível sim que mês que vem inicie a construção. O senhor falou também da verba federal, pelo que eu entendi, já está com a prefeitura, já foi depositado. Verba para a ponte, 6 milhões e 700. Ele está empenhado, está empenhado no governo federal e esse recurso então é garantia de que vai ser repassado para o município assim que haver necessidade, então, de pagar a empresa. Não tá na conta ainda, mas a gente teve informações também de deputados federais, de senador, que também disponibilizaram um bom valor, que seria o suficiente para pagar toda a ponte até, se for confirmado. Tem notícias sobre isso, 5 milhões lá do Senado, da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Sanderson, o deputado Van Hatten. E o senador Mourão. Isso. As emendas, têm diversas formas de pagar para os municípios. Via de regra, as emendas, elas não chegam no mesmo momento em que tu precisa antecipar essa despesa para a ponte. Então, são projeções, assim, a emenda que viria mais rápida é da Defesa Civil. E tomara que a gente consiga receber, que esses parlamentares mandem via Defesa Civil, porque daí tu consegue aplicar imediatamente. Se esses recursos não forem aplicados imediatamente, é importante que cheguem. E os municípios vão ter que fazer um desdobramento contábil, então antecipa o recurso de uma verba para pagar a ponte e depois compensa isso com o recurso que entra via emenda. Em relação aos abrigos, quantos ainda isso é muito importante, assim, circulou assim, e é uma preocupação do pessoal que está nos abrigos, de que quem sair do abrigo não vai ter direito à casa. Isso não é verdade. O abrigo, ele tem uma condição de ser temporário, de fazer o atendimento emergencial das dificuldades das famílias, e é importante que o abrigo também, depois de cumprido o seu papel, e agora passados 30 dias da enchente, que as pessoas possam ter o retorno, seja, infelizmente, por uma condição que não é ideal ainda, mas que os abrigos possam ser desativados, porque a condição do abrigo ela tem que ser emergencial. Enfim, nós não vamos deixar ninguém sem teto. Nós vamos buscar alternativas para garantir que todos tenham um teto seguro. Mas desativar os abrigos na sistemática que tem hoje é fundamental. E muita gente não tem saído dos abrigos ainda porque acha que só vai ganhar casa se estiver no abrigo. E não é verdade. Se tu estiver num aluguel social, se tu estiver na casa de amigo, se tu estiver mesmo voltando para tua casa numa região de baixa enchente, tu vai ter as mesmas condições de estar concorrendo com quem está no abrigo. Mas quem sair hoje, ele já consegue ter o direito ao aluguel social ou alguma moradia? Sim, consegue ter direito ao aluguel social. A diferença é que a pessoa tem que apresentar a alternativa do aluguel, né? O município não se envolve nisso. Verdade. Como da outra vez. Como da outra vez. Tem que ir atrás, tem o valor. Isso, são R$1.000. É R$1.000 por mês. Exatamente. Aí vai atrás. Como é que está o mercado imobiliário, hein, prefeito, aqui em Lajeado? Porque a gente sabe que alguns municípios foram mais atingidos do que Lajeado. Né? A área central, por exemplo, aqui não foi tão prejudicada. Temos bairros altos aqui, como São Cristóvão. Enfim, como é que está esse mercado aí? Se tem essa possibilidade das pessoas acharem e por R$1.000, né? Que também é uma outra condição. Sim, mas não significa, a pessoa pode complementar esse valor também. Se arrumar um aluguel de 1.200, a prefeitura garante R$1.000. Os 200 daí ela tem que complementar com a sua renda, enfim. E nós ainda, como a gente não fez a entrega das casas da cheia de setembro, o número de imóveis locados e a prefeitura complementando, ele é muito expressivo. São mais de 300, eu não tenho esse número quantificado precisamente agora, até falamos hoje de manhã, mas são mais de 300 famílias
que estão em aluguel social. Mais de 300 mil reais, então, se a gente for fazer uma conta, um chute assim, que a prefeitura todo mês ela desembolsa com aluguel social. E está disposta a fazer o auxílio das outras pessoas que consigam ter o aluguel. Mas o importante é a gente fazer um grande movimento para desativar os abrigos. Porque, como eu disse, o abrigo tem que ser emergencial. E mesmo se não tiver possibilidade, nós não vamos deixar ninguém na rua. Nós vamos ter outras alternativas. Mas essas alternativas, conforme o número de pessoas vá reduzindo, a gente vai buscando as melhores propostas para cada uma das famílias. Acho que o Lê tem os números, a atualização, o Lê Cíceri, da assessoria. Bom dia, pessoal. Tenho aqui, sim. Hoje, nos abrigos, então, a gente tem em torno de 400 pessoas. Nós estamos com 3 abrigos, conservas. Tem 22 famílias no conservas hoje, só que hoje à tarde tem 6 famílias saindo, então vão ficar 16 famílias. No centro esportivo a gente está com 13 famílias e aqui no Parque do Imigrante 110 famílias. Vale lembrar também que tem algumas famílias que se a pessoa é uma pessoa só, ela conta como família, né, para assistência social. Então a gente tem em torno aí de 40 famílias que é uma pessoa só. Desse número, por isso que esse número é um pouco menor na comparação de famílias para pessoas. Bom, 400 pessoas ainda. Quanto é que foi o número, o pico mesmo, aqui em Lajeado? 1.000 e alguma coisa, acho que né? foi quase 1.800. 1.300 pessoas. Do pico da enchente, 1.300. Então, já... Mas desabrigadas, né? Aí depois tem um universo gigante de pessoas desalojadas. O desalojado é aquele que não vai para o abrigo, mas fica em casa de irmão, parente, sobrinho, vizinho, enfim. O número deve duplicar pelo menos, né? Mas já caiu aí pela 1/3 mais ou menos, né? Daquilo que tínhamos no pico. E tem uma previsão, prefeito, para essas famílias deixarem esses... O Leo até comentou, algumas vão sair hoje à tarde, mas tem algum prazo limite? Não tem um prazo limite e a gente vem tentando fazer a gestão, fazer a conversa, buscar alternativas, enfim. Dar possibilidade também para que as pessoas, mas também com essa definição de que o abrigo ele precisa ser temporário. Olha o que diz aqui o ouvinte, o Heitor Imi. A ponte da ERS deveria ser duplicada. Precisam duplicar a rodovia urgente. Heitor, sabe que veio uma provocação dias atrás, prefeito, sobre essa possibilidade de aproveitar que a ponte está... que não tem ponte, na verdade, né? Sim. E duplicar esse trecho entre Lajeado e Arroio do Meio, que é uma coisa que está no projeto lá, quando for acontecer a concessão. Isso chega a ser debatido, e haveria essa possibilidade, falamos com o Vanacor até dias atrás também sobre isso, para aproveitar, olha, já que não tem tráfego ali, agora intenso, se faça tudo, e a ponte já ser duplicada, é a provocação do Heitor, que seria um custo bem maior, e talvez demoraria mais ainda para sair a ponte, né? Mas enfim. E, por outro lado, as demandas todas do Estado, elas são gigantes. Em outras regiões também. Em outras regiões também. Então, é importante a gente ter o restabelecimento desse. E depois, quando acontecer o processo de concessão, é fundamental outra ponte, com certeza absoluta. Mas aí, assim, a gente resolve esse nosso problema emergente nesse momento. E também o Estado ele ganha fôlego para buscar as outras soluções e da concessão se constrói a outra ponte também. E tem mais uma que a gente sabe que tem muita coisa para ser feita ainda na cidade de Lajeado, assim como em outras, muita sujeira ainda, muita lama retirada de entulhos, mas o que diz aqui o Marco Birk, triste toda essa situação na nossa região. Sobre mobilidade, sei que existem muitas outras prioridades e que está chovendo mais que o normal, mas as ruas de Lajeado têm buracos demais, verdadeiras crateras, especialmente entre a creche da AFAL, e a BRF. Está sendo prometido há tempo que se faça ao menos um tapa-buracos. Ele está falando da Carlos de Porfílio ali, né? Carlos de Porfírio. Urgente. Inclusive, o trecho novo do viaduto é buraco em cima de buraco. A reclamação aqui do Marco Birk, no 999787885. Ele vai à licitação. Sem dúvida, essa parte da Carlos de Porfírio ali vai à licitação. E o serviço de tapa-buraco na cidade, ele segue em paralelo, não só na região que foi afetada diretamente pelas cheias, mas em vários outros trechos que os buracos começaram a aflorar. Está acontecendo. E mais uma notícia importante, assim, Poço da Montanha, a partir de segunda-feira, ele vai ter horário estendido. Vão ser, para fazer frente à demanda que vem crescendo na UPA, nós antecipamos, então,
posto deve funcionar até às 22 horas, o posto da montanha, repetindo aquela sistemática que a gente fez no ano passado, num momento onde a procura da UPA ela começou a ser ampliada, a gente vai repetir lá na montanha. Qual o horário começa? Das 18 às 22, a extensão até 22 horas. A extensão. A extensão. Mas já começa cedo ali pela manhã, né? Não, o horário de abertura ele segue normal. Normal. Só a extensão. 4 horas a mais, então. É isso, né? 4 horas a mais. 19, 20, 21, 22 horas. A farmácia escola segue no Montanha? Por enquanto, sim. E depois ela vai ali para Benjamin. Sim, mas por enquanto ainda no Montanha. Mais alguma informação importante, prefeito? Não, por enquanto isso. Tá certo, então. Muito obrigada, prefeito de Lajeado Marcelo Calmo. O Lê Cíceri também acompanhando aqui, sempre trazendo informações. Bom fim de semana. Valeu, para vocês também.